Oi, minhas estrelas! Sabe quando o olhar de alguém acende um lugar que você jurava apagado? Quando o proibido tem cheiro de casa? Alice era feita de controle. Virgínia, de silêncio. Mas bastou um toque errado para tudo dentro delas gritar. Você já amou alguém que não podia tocar? Antes de mergulhar nessa história comigo, me conta nos comentários. Qual foi o amor mais impróprio que você sentiu? E se o que é proibido for, na verdade, o que mais te revela? São Francisco não é feita só de ladeiras, bondes ou cafés com nomes em francês. Ela tem outra coisa, um tipo de melancolia úmida, elegante, que se espalha pela pele como uma brisa insistente. O vento tem cheiro de maresia e silêncio. E às vezes, quando a neblina engole a ponte como um segredo bem guardado, parece que a cidade toda está suspensa em um suspiro. Eu morava no bairro de Pacific Heights, em um apartamento pequeno demais para tanta defesa emocional. A vista era bonita, mas eu quase nunca a olhava. Estava sempre ocupada demais tentando parecer bem-sucedida. Advogada desde os 26, promotora. Me chamam de fria, me chamam de firme. Eu prefiro dizer que sou exaustivamente racional, mas a verdade é que sempre tive medo de me despir emocionalmente. Medo de ser vista por dentro, com todas as minhas zonas de sombra e minhas perguntas mal resolvidas. E foi esse medo que me levou à terapia. De novo, já tinha feito sessões antes. Pelo menos com 3 terapeutas diferentes em momentos distintos da vida. Todas terminaram com a mesma frase: você tem dificuldade em confiar. Nenhuma me disse como confiar. Até que num café qualquer do Financial District, uma amiga me recomendou uma terapeuta diferente. Ela é mais madura, tem uma presença forte, mais doce, e não vai te tratar como um caso clínico. O nome dela era Virgínia. 50 anos, segundo minha amiga. E atendia em um sobrado antigo de esquina, na Union Street, quase em frente à marina. O consultório, diziam, tinha cheiro de lavanda e madeira. Demorei 2 semanas para agendar. Estava em uma fase em que dormir era um exercício de fuga e acordar, um ato de resistência. Minha terapeuta anterior havia me dito que eu fugia do toque, do amor, da entrega. Eu dizia que não tinha tempo, mas era mentira. O que eu não tinha era coragem. E foi assim, numa manhã de céu cor de chumbo e café frio na mão, que atravessei o limiar daquela porta azul, sem saber que estava entrando em um lugar que não apenas me ouviria, mas também me despiria com os olhos mais perigosos que já encontrei. A campainha tocou suave. A porta se abriu com um estalido seco. E lá estava ela. Alta, postura impecável, cabelos grisalhos curtos, um corte moderno. Um vestido vinho que parecia ter sido desenhado pelo silêncio. E um olhar que me leu como se já soubesse o que eu ainda não tinha coragem de confessar. Você é a Alice? Sim, pode entrar. E eu entrei. No consultório, na minha própria história, no início de algo que jamais deveria ter acontecido, mas que, de alguma forma, sempre esteve destinado a ser. E naquele instante, com a neblina engolindo a cidade lá fora, eu comecei a me perder dentro de uma mulher que, até então, eu só queria como guia. Mal sabia que ela seria meu abismo e minha salvação. Eu nunca fui boa em pedir ajuda, nem em aceitar colo. Aprendi cedo que ser forte era uma questão de sobrevivência, e não escolha. Fui criada por uma mãe viúva e uma avó amarga, em uma casa onde emoção era coisa de gente fraca. Cresci ouvindo que mulher que sente demais perde o rumo. Então, quando a dor aparecia, eu organizava planilhas, limpava a geladeira, redigia petições de 20 páginas. Qualquer coisa para não sentir. Quando me sentei naquela poltrona redonda do consultório da Virgínia pela primeira vez, eu estava tentando ser só mais uma cliente. Fria, pontual, objetiva. O que atrás aqui? Ela perguntou com voz baixa, quase em tom de música lenta. Eu respondi com frases técnicas. Desconforto emocional, dificuldade de vínculos, questões recorrentes com figuras de autoridade. Mas o que eu realmente queria dizer era: eu tô cansada de fingir que tô bem.
Eu sinto falta de ser tocada com afeto. Eu tô com medo de me tornar uma mulher que só vive no controle porque desaprendeu a sentir. Virgínia apenas assentiu, como se soubesse que havia mais por trás daquelas palavras burocráticas. E eu odiei aquilo. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me enxergava sem que eu precisasse me explicar. E isso me deixava vulnerável, quase nua. Ela anotava pouco, observava muito. Às vezes eu sentia que ela via até a forma como eu cruzava as pernas, como eu evitava contato visual. O jeito como eu respirava fundo antes de tocar em qualquer lembrança. E apesar da irritação que isso me causava, havia algo dentro de mim que gostava, que se sentia acolhido. Eu nunca fui de admirar facilmente. Sempre fui cética com figuras de autoridade, principalmente mulheres mais velhas. Mas com ela, algo era diferente. E não tinha nada a ver com a roupa, nem com a beleza, embora ela tivesse um tipo de charme maduro que escapava pelas dobras da camisa de linho. Era o jeito que ela escutava, como se eu fosse uma melodia em andamento. E ela, a regente que já conhecia o final da sinfonia. Mas claro, eu negava tudo. Me dizia que era apenas o efeito de uma terapeuta competente, que minha admiração era parte do processo, que o fato de eu sair dali com o peito estranho era só o peso das sessões, nada mais, nada além. Eu não sabia naquele momento que esse nada ia crescer dentro de mim feito um incêndio que se alimentava do silêncio. A terceira sessão foi numa sexta-feira chuvosa. A cidade parecia ainda mais cinza, mas dentro do consultório havia uma calma estranha, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. O jazz baixinho na vitrola, a luz amarela refletindo nos livros velhos, e ela, de pé, perto da janela, segurando uma xícara de chá como quem segura uma memória. Hoje você parece mais densa, ela disse, sem julgamento, apenas percepção. E eu sorri torto, meio sem saber se era um elogio ou um aviso. Me sentei na poltrona de sempre, mas dessa vez deixei a bolsa no chão. Era como se aos poucos eu estivesse tirando a armadura, sessão por sessão. Ela se sentou também, as pernas cruzadas, os olhos atentos. Não havia papel ou caneta nas mãos. Virgínia ouvia com o corpo, e eu falava com menos filtros. Comecei a contar sobre um caso no trabalho, sobre como meu chefe havia elogiado minha frieza em audiência. Frieza, eu repeti em voz alta, e a palavra soou feia na minha boca. Você acha que ser racional é sinônimo de ser fria? Ela perguntou, com aquele tom calmo que me desarmava. Respirei fundo. Pensei em todas as vezes que me chamaram de gelo. Pensei em como aquilo havia se tornado parte do meu escudo, mas também da minha prisão. E foi ali, enquanto eu falava e tentava encontrar as palavras certas, que percebi. Virgínia não era apenas uma psicóloga. Havia algo no jeito como ela me olhava que não se encaixava na ética profissional. Um cuidado quase poético, um interesse que ia além da análise clínica. Mas ainda era sutil demais para ser nomeado. E eu, claro, preferi não nomear. Ainda, comecei a reparar em detalhes. O anel prateado no dedo do meio. O modo como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha quando me ouvia com mais atenção. E o perfume, aquele aroma adocicado que me seguia mesmo depois que eu saía de lá. Aquilo começou a me habitar, sem pressa, sem aviso. No fim da sessão, ela se levantou antes de mim, caminhou até a porta e segurou a maçaneta com delicadeza. Mas antes de abri-la, se virou e disse: "Obrigada por hoje, Alice. Foi profundo." A forma como ela disse "profundo" me atravessou. Como se tivéssemos mergulhado juntas em um mesmo abismo. Como se de alguma forma ela também estivesse sentindo. Saí dali com o corpo leve e a mente em chamas. E pela primeira vez pensei: será que ela também está me vendo? Não como paciente, mas como mulher. Mas claro, me repreendi logo depois. Era só uma profissional dedicada, só isso. Eu estava projetando. Era o que eu repetia como um mantra fraco, porque no fundo já sabia que não era verdade. Nessa terceira sessão percebi,
A admiração que eu sentia por ela havia mudado de temperatura, e o consultório deixava de ser um espaço seguro para virar território de tensão. A primeira vez que sonhei com Virgínia, ela não falava, só me olhava. Havia algo entre nós, uma fome de entendimento. Quando acordei, o nome dela estava na minha boca, como uma confissão não dita. Comecei a me perguntar: quando foi que a admiração virou algo mais? Era sutil, era perigoso, mas era impossível ignorar. Nas sessões seguintes, eu, mesmo tentando racionalizar, comecei a me produzir mais para os encontros. Troquei o blazer cinza por um vestido mais leve. Passei batom vermelho numa sexta-feira qualquer. E quando entrei no consultório e vi o modo como ela me olhou, soube que ela também percebeu. Virgínia, no entanto, se manteve profissional, mais do que nunca. Mas havia algo por trás do controle, algo vibrando por dentro daquela postura ereta e dos olhos atentos demais. Ela me escutava com o corpo inteiro, como se quisesse absorver cada camada da minha dor, ou talvez da minha pele. E isso me desnorteava, porque, por mais que tentasse fingir normalidade, havia momentos em que a sessão parecia outra coisa, como naquela vez em que falamos sobre limites. Você costuma testar os seus? Ela perguntou. Só os emocionais, respondi, de forma meio cínica. Ela sorriu, um sorriso que dizia mais do que qualquer pergunta. Comecei a sair das sessões com o corpo em estado de alerta. Meu coração batia diferente, e não era só por conta do que era dito. Era pelo que não era, pelo que pairava entre nós como um cheiro, uma sombra, um risco. Naquela semana, sonhei com ela de novo, mas dessa vez não era silêncio. Era toque, pele, respiração. Virgínia me beijava como se quisesse apagar todos os nomes que passaram pela minha cama sem me tocar de verdade. E eu não acordava com culpa. Acordava com vontade. Foi aí que percebi. Não era só projeção. Não era só carência. Eu estava desejando minha terapeuta, com todas as letras, com todos os perigos. E talvez com toda a verdade. As sessões se tornaram campos de batalha silenciosa. Ela mantinha o tom profissional, claro. Virgínia nunca atravessava a linha, mas havia pausas longas demais entre uma pergunta e outra. E às vezes, um elogio escapava como um sussurro fora de lugar. Você tem uma inteligência sedutora, Alice. Sedutora. Ela usou essa palavra. E então desviou o olhar, como se quisesse recolhê-la do ar. Mas já era tarde. A palavra já estava entre nós, feita faísca. Comecei a responder com mais ironia, a me arriscar em frases ambíguas. Ela rebatia com neutralidade, mas havia sempre aquele brilho nos olhos, como se lá no fundo estivesse se divertindo com o jogo que fingíamos não jogar. Ela estava tentando resistir, e isso tornava tudo ainda mais excitante. A tensão entre nós já não era mais sutil. Era um segredo sem nome, pulsando em cada silêncio. Ela sentia. Ela tentava esconder. Mas o corpo dela falava comigo. E o meu já não sabia mais fingir. Era fim de tarde e chovia. Não aquela chuva pesada, mas uma garoa insistente, quase tímida, como se a cidade estivesse hesitando em se molhar por completo. Eu cheguei com os cabelos úmidos e a alma em desordem. Naquela manhã, perdi uma causa importante no tribunal. Um caso que me consumiu por semanas, que eu acreditava com todas as forças que venceria. O veredito veio seco, frio, sem espaço para apelação. E por mais que eu tentasse manter a postura diante da imprensa, algo em mim desabou no silêncio. Não era só sobre perder. Era sobre me sentir impotente, inútil, invisível. E naquele dia eu não precisava de conselhos jurídicos, nem de análise comportamental. Eu precisava dela. Entrei no consultório como quem busca abrigo, não da chuva, mas de si mesma. E ela percebeu. Você está diferente, disse fechando a porta devagar. Mais crua. Sentei. Respirei. Mas não consegui mentir. Hoje eu só queria silêncio. Ela assentiu,
com aquela serenidade que sempre me desmontava. Sentou-se também, mas não fez anotações. Não houve perguntas. Apenas o som do relógio de parede e do nosso silêncio compartilhado. E foi nesse silêncio que tudo aconteceu. Olhei para ela como quem grita sem voz, e ela me olhou de volta, com ternura, com receio e com fogo. Não houve palavras, apenas movimento, lento, medido e inevitável. Ela se aproximou. Meu coração batia alto, como se quisesse sair do peito e contar para todo mundo que estava prestes a viver o que nunca ousou desejar em voz alta. O tempo se curvou naquele instante. O mundo inteiro desapareceu. E tudo que existia era o rosto dela se aproximando do meu. Então, o beijo. Não foi urgente. Foi cuidadoso, quase reverente. Como se ambas soubéssemos que aquele momento carregava o peso de todas as consequências, mas também o alívio de todas as negações. Um beijo que não era só desejo, era desabafo, era entrega. Era o grito de tudo o que calamos durante semanas. Ela me puxou devagar para o tapete, onde ficamos ali, frente a frente, os joelhos encostando, os olhos ainda entreabertos. As mãos vieram depois. Os toques foram descobertas. O corpo dela era morno, firme, acolhedor. E o meu se entregou como quem já esperava por aquele toque desde sempre. Tiramos as roupas com um cuidado quase sagrado. Entre beijos e suspiros contidos, rimos baixo quando nossas mãos se desencontraram. E depois nos calamos, como se o mundo estivesse de ouvidos atentos demais. Fizemos amor ali mesmo, no consultório, entre almofadas, livros e o risco de alguém tocar a campainha. Mas não importava. Era como se naquele instante não houvesse mais certo ou errado. Havia apenas nós, duas mulheres atravessadas por desejos antigos, curadas ou condenadas por uma única noite de rendição. Depois, ainda deitadas lado a lado, ela me olhou com os olhos marejados e disse, num sussurro que não esqueci até hoje: "Isso nunca deveria ter acontecido, mas eu não me arrependo. Nem eu, jamais. Naquela noite, eu conheci o toque que cura e o pecado que salva. Tudo ao mesmo tempo. Não marcávamos mais sessões, inventávamos desculpas, uma dor de cabeça emocional, uma recaída existencial, um conflito fictício com minha chefe. Qualquer motivo servia para voltar ao consultório. E sempre à noite. Sempre com a desculpa de que meu expediente só terminava tarde demais. Virgínia fingia que ainda era minha terapeuta. Eu fingia que ainda precisava de terapia. Mas nós sabíamos, no fundo sabíamos, que aquilo já era outra coisa. As conversas se tornaram leves, irônicas, íntimas. Ríamos de coisas banais. Ela me servia chá com hortelã e falava sobre os filmes franceses que amava. Eu contava meus casos de tribunal com deboche e exagero. Em algum momento, ela me contou que tocava piano quando se sentia sozinha. Eu não comentei, mas imaginei os dedos dela deslizando pelas teclas. E por mim. Tocávamos menos nossos traumas e mais nossos joelhos. Ela trocou as roupas sóbrias por blusas de linho mais abertas, brincos pendentes e um perfume novo. Eu, por minha vez, já nem levava mais caderno ou perguntas. Só levava minha presença, inteira, crua, faminta. Nos tocávamos com cuidado, como quem conhece os riscos, mas prefere viver no fio da navalha. Fazíamos amor ali, entre livros e lareiras acesas, e depois nos deitávamos no tapete de lã, olhando para o teto como se ele guardasse promessas que não podíamos dizer em voz alta. Ela dizia que não podia se apaixonar por mim. Eu dizia que já era tarde demais. E no fundo, nenhuma de nós queria sair dali. Aquilo virou refúgio, vício, recompensa. Algumas manhãs ela me mandava mensagens curtas. Hoje não. É arriscado. E eu passava o dia com um nó na garganta, sentindo falta do toque que me acordava por dentro. Vivíamos um amor encapsulado, sem nome, sem futuro, mas ainda assim, amor. E por mais que soubéssemos da linha que cruzamos, não voltávamos. Porque ali,
Naquele intervalo entre o certo e o proibido, havia uma liberdade que nunca sentimos antes. Cada encontro era uma dose de veneno, mas era doce. E nós duas estávamos completamente viciadas. Era uma quarta-feira, fria. Aquele tipo de dia que parece pedir silêncio. Eu estava no consultório, deitada sobre o sofá, não mais como paciente, mas como mulher que havia descoberto o prazer de se entregar sem roteiro. Virgínia estava sentada no chão, encostada na parede, ainda vestindo minha camisa. O cabelo solto, os pés descalços e um olhar vazio. Se alguém descobrir, eu perco tudo. Ela disse baixo, quase sem me encarar. A frase caiu entre nós como um trovão abafado. Não pela surpresa, nós sempre soubemos, mas pelo momento. Foi a primeira vez que ela colocou em palavras aquilo que até então vivíamos na ilusão do escondido. Ficamos em silêncio. Um silêncio diferente. Havia medo, peso, realidade e, no fundo, vergonha. Nos dias seguintes, ela começou a criar distância. Primeiro foram mensagens que demoravam a ser respondidas. Depois, as sessões adiadas. Quando nos víamos, ela estava contida, tensa, como se cada palavra que dissesse pudesse ser prova em um julgamento. E eu, que sempre fui tão racional, estava agora dominada por um desejo infantil de permanência. Eu só queria ela. Mais do que queria o certo. Mais do que queria o cuidado. Em uma noite de sexta-feira, fui até o consultório sem marcar. Toquei a campainha. 2 vezes. Nada. A luz estava acesa, mas ela não abriu. No dia seguinte, recebi um e-mail. Alice, preciso de um tempo. Preciso pensar. Estou me afastando de tudo por agora. Isso nunca foi só sobre você, mas também não pode ser só sobre mim. Com carinho, Virgínia. Li o e-mail 10 vezes, e em cada leitura sentia um pedaço diferente de mim afundar. Ela estava certa. Estávamos destruindo algo sagrado. Ela, sua profissão. Eu, minha noção de integridade. Comecei a imaginar se alguém soubesse. Um colega do conselho, um cliente insatisfeito, um familiar. Seríamos julgadas, chamadas de imprudentes, antiéticas. A advogada que dormia com a terapeuta. Um escândalo. E no meio disso tudo, a dor, a ausência do toque, o vazio da escuta, a perda da única pessoa que de fato me viu. Mas talvez amar de verdade seja também reconhecer o momento de soltar. Por mais que doa, por mais que rasgue, a gente queria viver o impossível como se o mundo não estivesse olhando. Mas o mundo olha, e às vezes ele cobra caro. Ela sumiu, sem explicação, sem promessas. Apenas se retirou, como um perfume que desaparece do travesseiro, mesmo quando a gente insiste em afundar o rosto para encontrar um traço. No começo, eu achei que era estratégia, que depois de uns dias de silêncio, ela voltaria. Mandaria uma daquelas mensagens curtas, tipo, sente minha falta? Ou, o mundo ainda tá doendo aí dentro? Mas os dias viraram semanas. E tudo que eu recebia era o som abafado da saudade. Voltei a andar pela Union Street de propósito. Comprava cafés que não tomava, só para poder passar na frente do sobrado azul. Mas as janelas estavam sempre fechadas. As luzes apagadas. O consultório virou ruína. E eu? Uma espécie de viúva de algo que nunca pôde ser nomeado. Não falei para ninguém, nem para as amigas mais próximas. Não havia como explicar. Como contar que me apaixonei por alguém que deveria me curar, não me despir? Como justificar que, entre todas as mulheres do mundo, escolhi justamente a que jurou me manter à distância segura? Voltei ao trabalho como quem volta da guerra. Mente no automático. Corpo presente. Alma retida. Meus colegas diziam que eu estava mais focada, mais fria. Ninguém imaginava que, por dentro, eu carregava um campo de batalha inteiro, com flores, bombas e lembranças em chamas. Mas mesmo com tudo isso, eu não me arrependi, porque ela me deu algo que ninguém mais deu, um olhar que não me julgava, um toque que não pedia licença,
e uma escuta que me fez sentir inteira, pela primeira vez. Eu ainda passo em frente ao consultório às vezes. O número 1047, o mesmo tapete vermelho. Mas agora há outra terapeuta lá. Um novo nome na placa e uma nova mulher sentada na recepção. O mundo seguiu. O tempo andou. Só eu fiquei um pouco parada. Dentro do que fomos. Ela foi um risco, foi um erro, foi um amor. E talvez tenha sido tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes o que machuca também cura. E foi por isso que hoje resolvi escrever tudo para ela. Ou talvez para mim. Como quem confessa um amor que não se vive mais, mas que ainda mora onde ninguém vê. Virgínia, se um dia você ouvir essa história, saiba que é sua. Que cada palavra dita aqui foi escrita com a ponta dos dedos que um dia te tocaram com medo e desejo ao mesmo tempo. Talvez você nunca tenha percebido o quanto mudou meu olhar sobre o amor. Antes de você, eu achava que amar era manter o controle. Que intimidade era fraqueza, que entrega era coisa de quem não sabe se proteger. Você me ensinou o contrário. Você me quebrou e me refez em pedaços mais suaves. Durante muito tempo, achei que você era a mulher errada no momento certo. Depois, achei que era a mulher certa no momento errado. Mas agora, acho que você foi só minha. Por um tempo. Do nosso jeito. No nosso risco. Na nossa intensidade muda. A vida voltou ao normal. Travo minhas batalhas no tribunal. Durmo, me relaciono. Sorrio em festas. Ninguém nota. Ninguém sabe que, no fundo, carrego um segredo tão bonito quanto perigoso. Que já me despi de verdades diante de uma mulher que falava mais com os olhos do que com os lábios. Que já me senti amada entre livros e almofadas, no silêncio de um consultório onde tudo era proibido, mas tudo era possível. Não quero te culpar, nem me inocentar. Nós duas sabíamos. Nós duas escolhemos. E depois, nós duas fugimos. Mas se eu pudesse te dizer uma última coisa, seria isso. Você me curou do pior tipo de dor, a de nunca ter sido realmente vista. E se isso for tudo o que fomos, já é mais do que muita gente vive em uma vida inteira. Hoje não te espero mais, mas te guardo. No canto mais honesto da minha memória. E sempre que chover em São Francisco, vou lembrar de você. Com respeito, com ternura, com desejo. Adeus, Virgínia, com amor, Alice. E aí, você também sentiu esse vazio quando ela partiu? Alice e Virgínia provaram que até o amor mais verdadeiro pode se perder no limite entre o certo e o possível. Quantas vezes você precisou escolher entre o que sentia e o que o mundo esperava de você? Me conta nos comentários. Já viveu um amor proibido? Se essa história te tocou de algum jeito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica comigo para o próximo vídeo. Porque certos amores não pedem tempo, pedem coragem. E mesmo que terminem, permanecem, como cartas não enviadas, guardadas no fundo da alma.